Vamos falar dessa denúncia que a gente traz hoje, que é seríssima e que é uma continuação. É uma continuação do que a gente vem denunciando aqui já há meses. Há meses. Na Caixa Econômica Federal, Heloísa Vilela, conversando com funcionários da Caixa, ela chegou a essa denúncia de que o banco está passando por uma privatização camuflada. O objetivo é transferir a administração das loterias federais, das casas lotéricas, tá? Para a subsidiária Caixa Loterias S.A. Eu não vou trazer a lousa, porque a lousa tem que vir de vez em quando só. Senão, a gente banaliza a lousa. Mas eu fico me coçando hoje. É verdade. Mas na segunda eu ganhei 2 dias ali, entendeu? Então o coração está um pouco melhor na segunda. Mas eu não vou trazer a lousa, mas a gente vai acompanhar junto aqui. O que acontece, Vivi? O que acontece, William? Você privatizar uma empresa que está na mão do Estado é algo que não necessariamente é simples. Tem um trâmite que você tem que, enfim, passar por esse trâmite, tem que ir para o Congresso, tem que ver se não tem nada que é inconstitucional ali, tem que ver, enfim, um monte de coisa que se você usar de algumas artimanhas, você consegue evitar. Quando você vende uma empresa estatal ou uma fatia numa empresa estatal, porque às vezes você não precisa vender a empresa inteira, você vende uma fatia que é o suficiente para o poder privado e não público poderem mandar na empresa. Então, vamos supor, uma empresa, você pega e vende lá a quantidade de ações que dá para um grupo, sei lá, o grupo do Jorge Paulo Lemann, como, por exemplo, aconteceu com a Eletrobras, ele ter a quantidade de votos suficiente para definir quem vão ser os diretores, quem vai ser o presidente, ou qual vão ser as prioridades da empresa. Então, muitas vezes, você não precisa vender a empresa inteira, você vende um pedaço. Quem é que faz a operação de venda dessas empresas? Muito importante dizer, porque a gente começa a conectar tudo aqui. Os bancos de investimento. Então, são os bancos de investimento que fazem essas operações ou de abertura de capital, ou de fusão, aquisição, venda de participação. Os bancos fazem e ganham muito dinheiro fazendo isso. Porque a gente está falando de operações de bilhões, então qualquer 2% em cima de bilhão são 20 milhões. 2% em cima de bilhão são 20 milhões. 2% em cima de 10 bilhões são 200 milhões de reais. E a gente está falando de várias operações que são operações de 10, 20, 30, 40 bilhões. É assim quando você vende o controle da Eletrobras. É assim, meu amigo William De Luca, quando você vende uma refinaria da Petrobras. É assim, minha amiga Vivian, quando você olha para a Caixa Econômica Federal e vê ali uma maneira de poder privatizar a Caixa também. Mas qual que é a ideia de privatizar a Caixa? Lá atrás, na época do Temer, a ideia era o seguinte, o que estava na moda? O pessoal vai lembrar aqui, era o Banco Inter, era o Nubank, eram os bancos digitais. Qual era a ideia da Caixa lá atrás, da turma que queria privatizar a Caixa? E foi denunciado pelos funcionários da Caixa. E uma das pessoas que mais denunciou isso foi a Maria Rita Serrano, uma guerreira que foi tirada da Caixa pelo grupo do Lira, porque Maria Rita representava os interesses nossos, públicos. O grupo do Lira representa os interesses dele, que a gente já vai ver. Mas qual que era a tentativa deles lá atrás, no governo Temer? Descobrimos uma maneira de privatizar a Caixa. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o Banco Digital da Caixa. E a gente dá como argumento que o mercado financeiro está todo se modernizando, os bancos digitais estão crescendo, os bancos digitais estão ganhando mercado, e a gente, para seguir a modernidade do mercado, a gente vai ter a Caixa Digital também. Esse era o argumento, um argumento sedutor.
O papel parece bom, né? Bom, e até você tem que modernizar o banco. É claro que tem que modernizar. Mas o que tinha por trás do argumento? Nesta empresa subsidiária Caixa Digital, você ir transferindo todos os ativos importantes da Caixa Econômica Federal. Você transferia esses ativos com o argumento de que cada vez mais o banco digital ia estar ganhando correntistas, ia estar ganhando transações, ia estar ganhando volume de operações, porque sim, cada vez mais a gente faz as operações através dos canais digitais. E aí, quando ele tivesse engordado o suficiente, robusto o suficiente, você chegava e falava assim, olha só, agora a gente vai privatizar a Caixa Digital, a subsidiária. Não vamos privatizar a Caixa. Mas aí, o que é a Caixa? O que sobrou da Caixa, se os ativos de valor estão todos ali embaixo? E provavelmente quem ia comprar isso ia ser um Itaú da vida, um Bradesco da vida, e mais uma vez a gente ia entregar as joias da coroa, aquilo que é construído com trabalho e suor de um monte de gente, na mão da turma que ganha 400 milhões de lucro todos os dias, 400 milhões de reais de lucro todos os dias. Pois bem, não foi adiante. E eles quase conseguiram, porque na pandemia esse projeto ganhou força. Porque foi a Caixa que pagou os auxílios. E a Caixa teve que criar aquele aplicativo para pagar os auxílios. Então ela conseguiu colocar quase que o Brasil inteiro, que recebia o auxílio, dentro desse projeto Caixa Digital. Graças a Deus, Bolsonaro não se reelegeu. E aí entrou Maria Rita Serrano, entrou o presidente Lula, entrou o Haddad na Fazenda, os caras travaram os planos da Caixa, mas durou pouco a resistência. Porque veio Lira e sua turma com o segundo plano. E o segundo plano era o seguinte, olha, agora o que está crescendo, se antes o que estava crescendo eram esses bancos digitais, agora o que mais cresce no Brasil de volume de grana é o mercado de apostas. Já que o mercado de apostas é o que mais cresce e a Caixa ela tem o monopólio da Loteria Federal no Brasil, das apostas federais no Brasil, o plano era o seguinte, e isso, eu vou botar alguns números aqui para vocês, só para vocês verem o tamanho da encrenca. Vamos botar aqui. Bota aqui a matéria, vou ler com vocês alguns trechinhos. Vamos lá. Por Heloísa Vilela, grande Elô, nossa super aqui faz tudo, né? Acompanha a guerra, faz matéria, faz web documentário, faz tudo aqui, a nossa super jornalista Heloísa Vilela. Os funcionários da Caixa Econômica Federal suspeitam que a nova direção do banco já colocou em andamento essa denúncia, uma privatização camuflada, passando atividades essenciais para as subsidiárias, com o objetivo de vendê-las mais adiante. Está vendo como é legal a gente contar a história antes de ler a notícia? Você lê a notícia de outro jeito. Agora, quando você lê, você fala, entendi. Eu li e não entendia. Agora você já entende. Uma das iniciativas pode colocar em risco programas sociais do governo. O Conselho da Caixa está em vias de aprovar a transferência de toda a atividade das lotéricas para uma subsidiária e já examina fazer o mesmo com a operação de cartão de crédito. Desidrata em cima, põe na subsidiária, vende para os amigos do mercado financeiro a subsidiária, o mercado financeiro, com essa grana que ganha, financia os seus amigos do parlamento nas próximas eleições, que devolvem as benevolências para o mercado financeiro, que devolvem o financiamento e o ciclo interminável da sujeira no país. A criação da subsidiária Lotex segue a reportagem da Heloísa Vilela. Hoje, Caixa Loterias, em 2016, no governo Temer, teve o propósito de preparar a privatização das operações. Só que não aconteceu por causa da forte pressão exercida pelos funcionários da Caixa, diz o presidente da FENAG, Federação Nacional das Associações dos Gestores da Caixa, o Marconi Apollo. A nova administração, quem que é a nova administração? A turma do Lira, rapidamente retomou os planos de transferência que foram gestados, criados, nascidos ali no governo Temer. Mas o próximo pedacinho que é importante, não é a matéria inteira, vocês vão ler no portal, iclnoticias.com.br. No começo do governo Lula, quando a Rita Serrano assumiu a presidência da Caixa, o que eles fizeram?
Uma das medidas que ela fez foi encerrar as atividades dessa Lotex, para não ter esse veículo que põe embaixo as loterias e, colocando embaixo as loterias, privatiza esse negócio de tanto valor financeiro, mas tanto valor também para programas sociais. Esse processo que a Maria Rita Serrano fez, ele foi revertido agora. Funcionários da Caixa destacam a importância que as loterias têm no financiamento de programas sociais. Só no ano passado, por exemplo, as loterias arrecadaram mais de 23 bi. 7,9 bi pago para os apostadores e 9,2 bi destinados a programas sociais. Eu não gosto de loteria, tá? Mas tudo bem. Por que eu não gosto de loteria? Eu não gosto de loteria porque é o seguinte: você tirou 23,4 bi da galera mais pobre, pagou 7,9 bi e o resto entrou na máquina. E não necessariamente, esse dinheiro precisava entrar na máquina pelas loterias, estimulando o vício, destruindo família. Esse dinheiro podia entrar na máquina pública de outra maneira, né? Eu não gosto de loteria, mas o fato é que dos dinheiros que entram na máquina através das diversas atividades, esse é um que tem ali a exclusividade do uso para esses programas sociais, o que sobra. Aqui, ó, ou seja, cerca de 60% dos lucros da operação volta todo ano para a sociedade na forma de investimento social. Quando eu digo exclusividade do uso, para essas coisas. Claro que um pedaço do lucro vai para a Caixa Econômica Federal, vai para pagar as contas da Caixa, vai para pagar funcionário, vai para pagar a operação ali do banco. Vamos só no finalzinho aqui, no finalzinho. Só para dizer o seguinte, o que está em andamento agora? A nova administração dos amigos do Lira, indicados pelo Lira, que substituiu a Maria Rita Serrano e os diretores, a diretoria que a Maria Rita tinha indicado, já apresentou ao Conselho Diretor da Caixa a proposição Vilmar Sualo, número 258 de 2024. O objetivo expresso na ementa de proposição é transferir a administração das loterias para a subsidiária Caixa Loterias. Os funcionários da Caixa alertam que essa seria uma maneira de privatizar o negócio sem provocar um debate na sociedade, já que privatizar a subsidiária não exige uma aprovação no Congresso Nacional. É justamente o que esses funcionários chamam de privatização camuflada. Está aqui feita a denúncia. Feita a denúncia pela reportagem da Heloísa Vilela, com a participação do presidente da FENAG e que mostra o seguinte: o grupo de Lira chegou e tomou primeiro, né? Primeiro aprovou o que ele precisava aprovar, e ainda tem coisa que ele está tentando aprovar, para fazer bombar o mercado de apostas no Brasil. Segundo, tirou a ministra dos Esportes e colocou o homem deles lá no Ministério dos Esportes. Um cara que de esporte não tem nada, mas tem tudo de ser amigo da turminha do Lira. Pegou o Ministério da Fazenda, tirou a secretaria que cuidava desse cofre e colocou isso debaixo do Ministério dos Esportes. Faltava uma ponta, Caixa Econômica Federal, tomou a presidência da Caixa, colocou os seus diretores e agora, segundo diz a denúncia, está no processo de colocar toda essa parte de apostas numa subsidiária para privatizar isso e aí ficar com o maior gerador de caixa do país. Caixa esse que é gerado ali em cima das esperanças, em cima do vício de um povo que, enfim, não aguenta mais esperar poder viver num país melhor. Está denunciado aqui que a gente fique muito de olho, porque a Caixa Econômica Federal é uma das poucas empresas 100% públicas que a gente, enfim, ainda tem hoje e que mostrou a sua importância e o seu papel durante a pandemia. Não sei o que seria de nós durante a pandemia para distribuir auxílio emergencial e chegar em todos os cantos do país se não fosse a Caixa Econômica Federal. Toda a nossa solidariedade à Caixa e que sejam denunciadas essas tentativas para todos os cantos para que alguma coisa seja feita. E Vivi e William, numa boa, irmão, o que o Lira está fazendo com o país tem que ser denunciado todo dia. O que Arthur Lira está fazendo com o país tem que ser denunciado todo dia. E o que a gente vê, ao invés disso, é a cada novo dia mais uma figura, em tese,
dos nossos, tirando foto, abraçado com Lira, entendeu? Fazendo pose para Instagram, dando sorriso, comemorando, festejando, apertando a mão. O momento é de enfrentamento. Ah, mas tem que ser um enfrentamento inteligente. Entre enfrentamento inteligente e tirar foto para postar dando sorriso e brindando, tem uma distância grande. Aqui a gente vai continuar enfrentando. Você que não vem, Lira, fazer brinde aqui, porque aqui não tem brinde não, tá? Aqui tem só aqui, ó, conflito.